Olá, graça e paz, sou o pastor Vicente, estou aqui como pastor da Primeira Igreja Batista no Conjunto Saci para ministrar nosso terceiro estudo sobre Vida Discipular 4, que trata sobre a missão do discípulo, e quero falar hoje sobre gerando crianças espirituais. É muito bom estar contigo aqui. Eu fico feliz em saber que temos pessoas, irmãos, amigos nos acompanhando neste momento. Quero orar contigo para que o Senhor esteja nos direcionando neste tempo precioso que vai ser agora. Amado Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque estamos aqui juntos para refletir sobre a Tua Palavra, sobre princípios maravilhosos, princípios poderosos na área do discipulado. E nós queremos sim produzir frutos para o Senhor, nós queremos gerar filhos espirituais, nós queremos ter a alegria de ver filhos espirituais amadurecendo e que estes filhos venham se tornar pais espirituais em breve, Senhor. Me usa aqui nesse instante, prepara cada coração para receber a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pois bem, sejam mais uma vez bem-vindos. Quero falar aqui sobre que você é capaz de discipular novos cristãos. Então, fica ligado aí comigo, não deixa de assistir todo esse estudo, tá certo? Eu já quero citar aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3, que diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo, se é que já provardes que o Senhor é benigno. Precisamos desejar de forma assim ardente o leite espiritual, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos acompanhar pessoas, precisamos ajudar pessoas a se firmarem na fé. Como é importante, como é um privilégio podermos observar pessoas crescendo na fé, pessoas aprendendo mais de Jesus, pessoas crescendo a um nível mais alto, a um nível de maturidade que esteja levando estas pessoas a se tornar um cristão vivo, feliz, um cristão motivado a cumprir a sua missão. Então, quantas pessoas eu já tive o privilégio de, vamos dizer assim, acompanhá-las, de vê-las crescendo, vê-las se tornando pessoas mais dedicadas ao Senhor, sendo transformadas, acima de tudo, ver pessoas que, como discípulos de Jesus, passando a se tornar pais espirituais de novos cristãos. Como é lindo isso, querido. E um ponto que eu quero colocar aqui nesse primeiro momento é: precisamos alimentar o novo crente, né? Nós precisamos dar acompanhamento, e dar acompanhamento é alimentar o cristão. Então, a partir do momento que ele nasce na fé, que ele nasce espiritualmente, eu preciso acompanhá-los, porque no momento ele ainda não consegue cuidar de si pessoalmente, na sua vida espiritual. Então, infelizmente, a realidade que temos hoje é que muitas pessoas não estão se preocupando em acompanhar os novos cristãos. Temos membros de igrejas, pessoas que nasceram na fé, foram cuidadas, mas parece que perderam aquela visão da missão que eles têm de cuidar de outros, né? Não se importando mais, né? E muitos até dizem: eu não sei como acompanhar, eu não sei como ajudar estas pessoas. E outras também até não cumprem o seu papel porque estão apenas
entendendo que já tem outras pessoas que estão acompanhando os novos na fé. Não, tem outras pessoas acompanhando, deixa eles acompanhar. Ou seja, não entende que é o papel de cada um cuidar de novos cristãos. O discipulado, ele é fundamental. E eu, ao longo dos anos, tenho entendido quanto é importante desenvolver o discipulado e o discipulado um a um. O que Jesus falou lá em Mateus 28, verso 19 e 20, diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, olha, discipular é um processo. É um processo que ele tem fases. E quando a gente pensa em novos cristãos, nós estamos pensando naquele discipulado que a gente inicia, cuida deles, eles são filhos espirituais, estamos gerando crianças espirituais, mas este discipulado ele só termina quando este filho espiritual se torna pai espiritual. Claro que eu posso falar aqui que o discipulado ele nunca termina na vida do cristão, porque ele sempre precisa de outro para estar motivando ele a continuar vivendo. Mas a nossa ênfase aqui é mostrar que os novos cristãos precisam de cristãos mais experientes, mais maduros para motivá-los na fé. E como eu falei, o discipulado só vai concluir quando ele se sente o quê? Preparado para continuar a obra de Cristo, que é fazer o mesmo que alguém fez por ele, que é discipular. Então, a tarefa da igreja ela não está completa até que o novo convertido seja batizado, seja integrado na vida da igreja e passe a ensinar outros, não é? Como eu falei, eu quero repetir bem esta questão, porque eu acredito assim, eu preciso ainda de discipulado, é incrível, né? Mas eu preciso, sou pastor aí há um bom tempo, sou um cristão já maduro, tenho consciência do meu papel, mas o discipulado para mim é aquele discipulado que vai me motivar. É alguém que decide estar comigo, derramando amor sobre minha vida, cuidando de mim, me motivando, tá? Mas é claro, o discipulado que nós estamos aqui destacando é o discipulado aquelas pessoas que chegaram e precisam de um cuidado especial. Claro, existem algumas pessoas também que, embora já tendo um bom tempo de caminhada cristã, mas nunca cresceram na fé. E estas pessoas precisam de muita ajuda também e de um discipulado, tá certo? Veja só, seguindo aqui o meu roteiro, a tarefa da igreja, como eu falei, ela não está completa até que o convertido é batizado, ensinado e treinado a fazer a obra de ganhar, ensinar e treinar outras pessoas, né? Hessel Hobbes, né, ele escreveu um livro sobre a grande comissão que ele diz: evangelismo é mais do que ganhar uma pessoa para Cristo. Ele não termina com a conversão, assim como uma vida plena não termina com o nascimento. Ele apenas começa. Então, por que eu vou acompanhar um novo convertido? Primeiro, porque é um mandamento explícito que está na palavra de Deus, Mateus 28. O próprio Cristo nos deu exemplo, ele acompanhou, né? Outra razão é porque nós amamos a Cristo e nós queremos obedecer ao Senhor, cumprir o mandamento que ele nos deu. Cristãos maduros, né? Nós queremos ver cristãos maduros. Estes cristãos, estes discípulos são ainda crianças na fé, eles precisam amadurecerem. Então precisa de outro mais maduro para ajudar. Precisamos sim entender que este processo de acompanhar tem a ver com o quê?
orientação imediata. Então, o acompanhamento imediato é essencial para o novo cristão. Deus usou um exemplo, Ananias, para dar acompanhamento inicial a quem? A Paulo, né? Quando ele se converteu na estrada de Damasco. Então, quando você lê lá Atos 9, do 15 ao 17, diz que Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. É interessante, segundo a direção do Senhor, Ananias visitou Paulo e disse-lhes que estava ali enviado por Jesus para dar este acompanhamento inicial, nesta orientação inicial. Embora ele tenha sido o primeiro discipulador, o primeiro que iniciou um trabalho discipulado com Paulo, Barnabé passou a acompanhar Paulo depois, né? Barnabé, como sendo um discipulador experiente, entrou em cena mais tarde para fazer esse discipulado mais completo com Paulo. Quando você lê lá em Atos 9, do 26 ao 28, fala aqui sobre os passos iniciais que Barnabé deu no trato com Paulo, né, como novo convertido. Né, diz, eu vou ler apenas alguma parte aqui do texto de Atos 9, 26 ao 28. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. É interessante, né? Paulo, né? Ou melhor, Barnabé chegou em um momento crucial quando Paulo se esforçava para se estabelecer e adquirir o quê? A credibilidade entre os membros da igreja primitiva. Barnabé entrou em cena porque os outros discípulos, os outros líderes cristãos estavam tanto que céticos quanto à veracidade da conversão de Paulo. Então Barnabé entra e as suas palavras era que os discípulos precisavam receber Paulo, né, como irmão em Cristo. E foi isso que ele fez. Ele ajudou a integrar Paulo no meio da igreja. Então, como eu posso, veja, como você pode ajudar alimentando um cristão, um cristão que ainda é uma criança espiritual, levar esta pessoa podemos dizer, a se integrar de forma assim maravilhosa na igreja. E um dia a gente poder ver essa pessoa crescendo na fé, esta pessoa se tornando um pai espiritual, né? Então, ajudar a estabelecer um novo cristão entre novos amigos e apoiadores, confirmando a sinceridade da sua fé, são importante forma de firmar essa pessoa na fé. Foi o que Barnabé fez com Paulo, é o que nós podemos fazer com outros irmãos nossos que estão aí surgindo, né? Então nós temos aí outra questão importante, apresentar esses cristãos como modelos, né? Lá em Atos 11, 25 e 26 diz, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, mais uma vez, Barnabé entra em cena aqui como discipulador de Paulo, né, que ainda era conhecido como Saulo. Diz que eles ficaram o quê? Ou melhor, explicando melhor, Barnabé foi atrás de Paulo e o levou a Antioquia, ficou lá um ano, e nesse período Paulo aprendeu com ele. Olha, como é importante
o acompanhamento de um novo discípulo para que ele cresça, né? Então, é interessante que o que Barnabé intencionou era levar Paulo a se relacionar com outros cristãos. Então ele levou ali para Antioquia, aquela jovem igreja que estava no processo de crescimento, de expansão missionária. E ali Paulo, ele se associava com outros cristãos que servia de modelo para ele. Como é importante você apresentar cristãos como modelos. Então, uma forma de ajudar novos cristãos a crescer é você introduzir estas pessoas no meio dos outros cristãos para que eles vejam estes cristãos e cresça com eles também, né? Então, crianças espirituais não são necessariamente novos cristãos, o que eu já tenho falado, mas podem ser cristãos, inclusive cristãos mundanos, que jamais foram estabelecidos como discípulos de Cristo. Mas como tem, né? Então, o desafio da gente trabalhar com novos cristãos é algo maravilhoso, né? Nós vamos sim aplicar os princípios cristãos na vida destas pessoas que estão iniciando. Mas nós temos também o desafio de que aqueles que, embora já tendo uma vivência cristã, continuam crianças espirituais. E nós podemos ajudá-los a acordarem, se tornarem cristãos de fato comprometidos, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que Paulo está falando. Está falando para cristãos que já tinham uma caminhada. Olha, vocês são carnais. Vocês são como meninos. Vocês não sabem ainda o necessário. Lá em Efésios 4, verso 14, Paulo também diz: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, nós precisamos de nos aprimorar na palavra de Deus para que não continuemos como menino. Como é importante, meus queridos, entender este processo de crescimento. Então, quando você olha para essa questão, você vai ver o quê? O quanto é importante acompanhar pessoas. Olha, quando eu me tornei pastor, descobri que muitas pessoas que já eram cristãs há muitos anos continuavam como crianças espirituais. Isso é trágico, mas há uma grande porcentagem da igreja de meninos na fé, pessoas que nunca quiseram crescer na fé, né? Então a gente tem que ajudar essas pessoas também. Não é jogar pedras nelas, não, é ajudar essas pessoas a crescerem, né? A crescerem na fé. Então, nós temos essa ideia de acompanhar, então nós precisamos o quê? Encorajar estas pessoas, encorajar essas pessoas a um processo de crescimento. E como isso acontece, né? Então, se você olhar a experiência de Paulo e Barnabé foi tocado pelo que viu na jovem igreja lá de Antioquia. Então, ele, depois de observar o que estava acontecendo, ele encorajou os membros a permanecer fiéis ao Senhor, ficarem firmes na fé. Então, nós podemos fazer o mesmo, nós podemos encorajar cristãos novos, lembrar cada um deles das verdades de Deus e exortar para que eles permaneçam fiéis, apesar das opressões, apesar das dificuldades que eles enfrentam. Mas é possível sim, é possível. Então, você já parou para pensar quem te encorajou
quando você era um novo convertido, quem foi alguém, você lembra de alguém? Pensa agora, você que já é um crente em Jesus, já tem uma boa caminhada na fé. Eu lembro, eu posso aqui pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais irmãos que foram fundamentais para que eu me fortalecesse, né? Então, ele encorajou os crentes da jovem igreja de Antioquia. Mais tarde, ele vai encorajar Paulo enquanto acompanhava em sua viagem missionária, né? Lá em Atos 13, é isso, do 1 ao 3 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, diz aqui, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu o tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Nós não sabemos, podemos dizer assim, bem certo, mas podemos imaginar que Paulo precisava, no início, quando ele foi enviado pelo Senhor como missionário, no início ele precisava de quem? De um discípulo mais experiente na fé. Né? Para o quê? Para o liderar-se nesse início de vida missionária, né? E foi o papel de Barnabé, foi no início acompanhar Paulo. A gente pode imaginar aqui Barnabé, né, este cristão maduro, a importância dele na vida de Paulo. Enquanto Paulo desenvolvia as habilidades necessárias para que ele começasse a liderar todo o projeto missionário da igreja primitiva naquela época. Então, se você for observar no início, ali em Atos, sempre aparece primeiro o nome de Barnabé para depois aparecer de Saulo, né? Nosso autor aqui faz uma observação sobre isso e eu achei muito interessante, né? Esta observação. Já, né, a gente percebe que logo depois, textos depois, Barnabé, ou melhor, Paulo já aparece como aquele que primeiro é mencionado, né? Paulo e Barnabé, por exemplo, né? Então, Barnabé continua sendo aquele discípulo que ajuda, que encoraja, mas agora, em outros momentos, Paulo já assume a liderança, porque foi bem ensinado, foi bem acompanhado pelo seu discipulador. Então nós temos o quê? Que encorajar novos convertidos. Então quando Paulo, né, e Barnabé fizeram a viagem missionária para Antioquia da Psídia, né, que era diferente da Antioquia da Síria, nós vemos o que? Os dois ali encorajando os novos cristãos. Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Olha a mudança de ênfase aí. Paulo e Barnabé, antes era Barnabé e Paulo, né? Os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus, né? Atos 13, 43. Irmãos, é interessante. Você olhar esse texto aqui, você pode destacar, por exemplo, conversando com eles e recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Às vezes, um simples lembrete por parte de um cristão mais experiente para outro menos experiente sobre Deus, sobre a sua graça, sobre a provisão dele, é um incentivo para que aquele cristão novo na fé, inexperiente, é um incentivo para ele prosseguir na fé, né? O simples fato de alguém dedicar tempo com um irmão novo na fé, com o seu discípulo, né, para conversar sobre a caminhada cristã,
é um momento assim de grande encorajamento. Então, nós precisamos realmente entender esse nosso papel de encorajadores, né? de pessoas que realmente esteja se preocupando com os novos, né? Então, existem vários exemplos. Eu tenho vários exemplos de pessoas que eu dediquei tempo. Eu já discipulei muitas pessoas nestes anos de vida cristã. Eu já discipulei pessoas de vários níveis sociais, né? De educação. Mas sabe, uma coisa que é muito especial, independente do nível socioeconômico da pessoa, é ver a pessoa crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É ver famílias sendo edificadas, casais sendo transformados. Então, nós passamos a viver uma experiência como discipulador, aquela experiência imitando o Senhor Jesus, né? Assim como Ele fez, nós podemos também fazer. Então, quando você acompanha uma pessoa nova na fé, e você vê ela crescendo, você fica maravilhado, você fica extasiado, né? Em poder sentir que Deus está te usando para ver pessoas amadurecendo, crescendo, se tornando cristãos mais experientes, né? Então, como é especial fazer tudo isso, meus irmãos. Outra coisa assim que eu gostaria de apresentar para você é que há a necessidade de estabelecer estes novos irmãos, esses jovens cristãos. Então, se você olhar, por exemplo, Jesus e Paulo, eles são nossos modelos para, né, de como estabelecer crianças espirituais, né? Então, nós temos o quê? Que encorajar o crescimento. Nós temos que encorajar as pessoas a crescerem na fé. Jesus usou a qualidade da fé para encorajar seus novos crentes. As expectativas em relação a eles, na verdade, influenciaram o que eles se tornaram, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, Mateus 4, 19 e 20, disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então, o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi depois que João Batista o levou até André. E André, quem era André? Irmão de Pedro. André, por sua vez, levou Jesus a Pedro, né? Ou melhor, levou Pedro até Jesus. Mais tarde, Jesus cura a sogra de Pedro. E depois usou o barco dele, né? Em todas essas ocasiões, não vou ler aqui por conta do tempo, né? Nós temos um tempo limitado. Todas essas ocasiões, Jesus estava construindo o quê? Relacionamento com Pedro. E permitindo o quê? Que este o observasse em várias situações. Então Jesus usa o quê? Usou a qualidade da fé para encorajar os seus novos crentes. E nesse caso aqui, Pedro. Mateus 16, 18 diz: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe uma coisa interessante, meus irmãos. Apesar de provavelmente Pedro, né, Simão ali, não ter compreendido totalmente o que Jesus quis dizer aqui em Mateus 16, 18, a confiança que Jesus expressou em relação a eles, sem dúvida, mostra o quê? Mostra que o mestre via potencial nele e fez com que ele desejasse melhorar. É importante, quando você está acompanhando um novo cristão, você encorajar vendo o quê? O potencial deles. Então você tem que afirmar essas pessoas.
Você tem, inclusive, profetizar que essas pessoas serão grandes ganhadores de almas, serão vencedores em todas as áreas da vida, para que elas olhem para você e digam assim: o meu discipulador me encoraja mesmo a continuar crescendo, e eu vou continuar crescendo. Eu vou alegrar o meu Senhor, e eu vou alegrar o meu discipulador também. Então, Jesus, quando diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que Jesus também estava olhando aqui e enfatizando que Pedro seria um grande discípulo, mas no futuro, né? Então ele via realmente esse potencial. Ele repreendeu Pedro em algumas ocasiões, mas ele repreendeu porque era necessária aquela repreensão. Todo discipulador que é maduro de verdade, que cumpre bem o seu papel, pode sim repreender o seu discípulo com amor, com muito zelo. Mas é interessante, Pedro se tornou um dos grandes líderes do cristianismo daquela época, né? Então, você olha lá no finalzinho, quando Jesus encontra com Pedro e pergunta para Pedro, lá em João 21, do 15 ao 16, tu me amas, Pedro? Ele responde: te amo. Aí ele pergunta 3 vezes, aí ele completa: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu acho isso lindo, né? Quanto Jesus acreditava em Pedro e nos seus discípulos. Nós temos que encorajar o crescimento dos nossos discípulos. Para quê? Para que eles sintam a presença do Senhor e se sintam motivados a continuarem firmes na fé, meus amados. Então, assuma responsabilidades, né? Assim como Deus designou que as crianças fossem criadas nos lares, Ele também espera que as suas crianças espirituais sejam criadas no ambiente pessoal de apoio e proteção. Então, nós temos que assumir responsabilidade de proteger essas novas pessoas. Elas não nasceram na fé prontas, elas precisam de suporte, de ajuda, né? Então, se você olhar Paulo, ele não levou as pessoas à conversão para depois deixar essas pessoas morrendo sozinhas, né? Ou amadurecendo por conta própria. Podemos dizer que Paulo é um grande modelo para nós de alguém que soube a importância de acompanhar os novos cristãos. Paulo, podemos dizer que Paulo ele comparou o acompanhamento ao cuidado dos pais com os filhos, né? Onde ele vê um pai espiritual, ele diz que um pai espiritual tem um papel definido. Então, quando ele olha sobre essa questão de acompanhar, ele compara ao cristão maduro a um pai e o cristão ainda imaturo, que ainda é criança na fé, de fato, um filho, né? Então, qual a função de um pai espiritual? Se você for olhar na Bíblia, eu não vou citar também os textos por conta do tempo, mas é proteger, ensinar, ser um exemplo, tá? Trabalhar com o novo até ele estar pronto para reproduzir as mesmas coisas que viu no seu pai espiritual. Então, nós temos vários textos para falar sobre isto, queridos, tá? Então, assuma a responsabilidade. Outro ponto importante é a missão que o Senhor sobre essa missão que o Senhor nos dá. Nós precisamos levar a sério, porque muitos não levam. O que acontece? Muitas pessoas desistiram da vida cristã porque ficaram abandonadas, tá? Não foram acompanhadas. Então a gente precisa entender que alguém que nasce na fé, a
ainda é uma criança e precisa de quê? De todos os instrumentos que a gente possa usar para vê-la crescendo e se tornando uma pessoa madura. A gente precisa realmente trabalhar com este propósito. Então, seguindo aqui um pouquinho mais o nosso roteiro, né, nós podemos dizer aqui que existe nessa questão, nessa necessidade que nós estamos falando aqui de gerar crianças espirituais, nós temos aqui exemplos de acompanhamento, né? Então você pode aprender muito sobre essa questão de gerar crianças espirituais estudando não só a maneira como Jesus fez, como Paulo fez, como Barnabé fez, mas como a própria igreja primitiva acompanhava os novos convertidos. Quando você lê Atos 2, do 42 ao 47, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Se você analisar esse texto, você vai destacar algumas coisas. Se dedicava no ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, mantinham-se unidos, distribuía cada um conforme a sua necessidade, continuavam a reunir-se, juntos participavam das refeições e louvando a Deus. Era as formas comuns que a igreja primitiva, né, tinha de alimentar os novos cristãos. E o que foi que aconteceu? A igreja continuou crescendo a cada dia. Se tornou uma grande igreja. Então, a igreja lá em Jerusalém, ela se preocupava com os novos na fé. Se você ler Atos, né, Atos capítulo 11, versos 19 e 23, tem outro destaque aqui que eu quero falar para você. A igreja, quando você lê aqui, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios, sirineus, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos 11, 19 a 23. A igreja de Jerusalém não esqueceu e nem abandonou os convertidos das cidades distantes. Lembraram, né, dos novos convertidos de Antioquia, enviaram obreiros para encorajá-los, né? E um deles foi quem? Barnabé, aquele que foi atrás de Paulo, né, de Saulo, para cuidar mais ainda de Saulo, né? Então, é importante não esquecermos os novos cristãos, deixando eles por conta própria, porque assim eles terminam caindo, né, morrendo na fé. Eu sempre digo que é tão importante cuidar das pessoas. Por exemplo, a nossa igreja, eu tenho orientado e vou continuar orientando que todas as pessoas que cheguem na nossa igreja devem ser procuradas pelos membros mais velhos.
né? Falo sempre os líderes de células fazerem isso, os irmãos mais velhos que já têm mais experiência, ver uma pessoa diferente, chegar onde elas, porque pode ser alguém que precisa de ajuda, né? Então, como que a gente prepara essas pessoas para se tornarem mais tarde pessoas maduras? Através da palavra de Deus. Não só anunciando, mas vivendo a palavra, né? Orando com essas pessoas, desenvolvendo comunhão com elas, e assim vamos possibilitar um testemunho eficaz para o mundo, né? Então, olha, você precisa entender que a igreja primitiva é o modelo perfeito para nós de como acompanhar novos cristãos. Por fim, eu coloco aqui o seguinte: como acompanhar de fato um novo cristão? Olhando aqui o nosso roteiro, nos dá algumas dicas. E é interessante que, né, vamos lembrar, Barnabé, Paulo, Jesus, a igreja primitiva foram modelos para nós, exemplos de como discipular novos cristãos. Então, existem bases bíblicas, esses textos que lemos, que citamos, né? Então, assim como um bebê recém-nascido precisa ser alimentado, um novo cristão precisa diariamente de conselho e de orientação. Como é triste ver pessoas que quer pregar, quer fazer movimentos e quer ver pessoas, né, entregando a vida a Jesus, mas não se preocupa em investir tempo com as pessoas. Eu sempre digo, e eu acredito muito naquela ideia, que o verdadeiro discipulado é que leva a igreja a crescer. Tá? Então, se você apenas evangeliza para ganhar alguém para Jesus, ganha a pessoa e deixa ela abandonada, é como um pai, uma mãe que tem um filho e joga ele no mundo e não cuida do filho. Nós não podemos agir assim, né? Existem várias formas de acompanhar essas pessoas. Por exemplo, aqui tem uma dica para nós que é o seguinte: o nosso autor coloca algo interessante. Ele diz: você precisa dar diretrizes para o novo cristão. Então, primeiro, diga a pessoa por quê, mostre a pessoa como, ajude a pessoa a começar, ajude a pessoa a continuar e ajude a pessoa a reproduzir sua fé. Então, vamos pensar aqui um pouco no primeiro. Diga a pessoa por quê. É importante você dizer à pessoa por que está o que acompanhando, treinando ela no discipulado, né? Sabe por quê? Porque ela precisa saber que há importância em ser acompanhado por alguém. Segundo Timóteo 2,20 diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então, tem que saber por que ela está sendo treinada, acompanhada, porque ela tem que ser treinada para que no futuro ela tenha condições não só de estar de forma saudável, desenvolvendo os valores cristãos, sua vida, mas elas estarão preparadas para acompanhar outras mais tarde, né? Então você também vai dizer por que você está acompanhando da seguinte forma: para que ele cresça no relacionamento com Cristo, proteger essa pessoa das tentações, ajudar essas pessoas no momento das tentações, ajudar essa pessoa a ser mais maduro na fé, né? Então, o outro ponto mostra a pessoa como. Filipenses 4,9 diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Mostra a pessoa como. Como é que eu vou mostrar as pessoas como? Como que eu vou discipular alguém mostrando ela como? É como viver a vida cristã. Então, você olhar esse texto, o que Paulo está falando é isso: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, o Deus da paz será convosco.
Então faça aquilo que você me vê fazendo, aquilo que é bom, que ele reproduz o meu exemplo bom como cristão. E é interessante, olha, mostra a pessoa como. Então você vai ensinar a pessoa a estudar a Bíblia, a descobrir, por exemplo, procurar os livros da Bíblia, procurar referências bíblicas. Deixa eu ver outra dica aqui. Ensinar ela como orar. Muitas pessoas não sabem orar, então precisa saber orar. Como vencer as tentações, como vencer as batalhas espirituais, como manter uma lista de oração. Então, explicando, por exemplo, a diferença sobre os tipos de orações, né? Ação de graça, louvor, confissão, súplica. Então, você vai passando a atividade dessas pessoas, e essas pessoas vão descobrindo como fazer certas coisas na vida cristã. Outra coisa ajude a pessoa a começar. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Fazer a pessoa a começar faz com que ela se mova no estágio da informação para o estágio da ação. Então, por exemplo, eu vou ensinar essa pessoa a orar. Então, eu oro com ela. Eu mostro algumas dicas de como fazer a oração, de como orar. Eu vou ensinar essa pessoa, introduzir essa pessoa em estudos bíblicos, ensinar ela como fazer um bom estudo na palavra de Deus, né, a partir de assuntos, né, dos livros. Então, fazendo junto com ele. Então, ajude a pessoa a começar e você fazer junto com ele. Ajude a pessoa a continuar. Né? Nós temos aqui 2 de Pedro 1, do 12 ao 15. Diz, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presença da verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com as demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é o corpo que ele está falando, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Então, é importante aqui ensinar a pessoa a continuar. Desenvolva na pessoa um senso de responsabilidade, verificando o que ela faz. Aquela necessidade que a pessoa tem de prestar contas. Né? Aqui, olha, sempre enfatizo, discipulado, prestação de contas, não é você tornar a pessoa refém de você. Inclusive a pessoa segue a Jesus, não segue você literalmente. Ela olha para você e vê o teu bom exemplo, mas porque você segue a Jesus, ela vai querer também seguir a Jesus. Né? Então, quantas pessoas você já teve a alegria de ajudar essa pessoa a continuar na fé? Né? Então, às vezes você mostra para as pessoas que a vida cristã não é tão fácil em algumas situações. Então você vai dar exemplo de como cresceu na fé, de como venceu as provações. Então a outra forma é ajudar a pessoa a reproduzir a sua fé. João 15, 16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, vos-lo conceda. Então, olha, o novo cristão, ele sempre vai ter desejo de compartilhar com outras pessoas sobre a fé dele. Então, você pode ensinar como ele fazer isso, como compartilhar a sua fé a outros, né? Então, já estamos aqui chegando ao final do nosso estudo. Eu digo para você o seguinte: como é importante você acompanhar novas pessoas, né? Como é importante você se tornar como um mestre construtor
e acompanhando a criança espiritual e estabelecer esta pessoa como criança espiritual. E assim como Barnabé fez, como Paulo, como Jesus, como a própria igreja primitiva, você pode seguir esses modelos, ajudando outros a se desenvolverem na fé, né? Então, eu gostaria só de reforçar que nós temos aqui um texto, né, um estudo que fala sobre a nossa missão. Então, a nossa missão hoje eu falo para você, baseado nesse estudo, nós temos a missão de gerar crianças espirituais para que depois elas se tornem pais espirituais, pessoas maduras na fé. Então, eu quero agradecer a tua presença, a tua participação em nos assistir, nos acompanhar. E eu sei que mais tarde outros irão assistir esses estudos, serão abençoados. Eu espero que você tenha se despertado, se ainda não se despertou, para ser um discipulador. Nossa igreja trabalha na visão do discipulado 1 a 1. Temos visto a dificuldade, algumas pessoas não se ajudam, não querem ser discipuladas, outras não querem discipular, porque simplesmente querem viver naquela vida em uma zona de conforto, e é muito cômodo, mas quando acontece esse discipulado, e eu louvo a Deus porque muitas pessoas da nossa igreja têm entendido a bênção do discipulado e têm crescido na fé, né? E tenho visto muitos cristãos amadurecendo, se tornando verdadeiros pais espirituais no nosso meio. Então continua firme neste propósito, desenvolvendo o discipulado com aquele mais novo, aquele que precisa, pode até ser uma pessoa de mais tempo, que já tenha mais tempo do que você, mas alguém que precisa do apoio do nosso amor. Nós vamos ajudar qualquer pessoa. Então quero orar com você neste momento, para que a gente quero depois fazer um convite para você, mas eu quero orar nesse momento antes de fazer o convite. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque podemos aqui, através da Tua palavra, refletir sobre a bênção de ser discípulo do Senhor e a tarefa abençoada de poder cumprir a nossa missão como discípulo do Senhor. Nós queremos sim gerar filhos espirituais. Nós queremos gerar novos cristãos e cuidar bem deles, ó Pai. Nós queremos ser bênçãos na vida daquelas pessoas que chegam até nós. Nós não vamos abandonar nenhuma delas, Pai. Nós queremos ver milhares de pessoas salvas e transformadas por Jesus Cristo, nosso Senhor, e através da nossa igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor. Continua abençoando cada família. Restaura os enfermos. Renova a fé daqueles que estão abalados, abatidos, ó Pai. E nos dá alegria de poder continuar como igreja do Senhor, cumprindo a nossa missão. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, querido, estamos terminando agora a nossa lição deste domingo, mas eu quero convidar você para logo mais, às 10 da manhã, participar presencialmente do nosso culto, que vai acontecer de 10 da manhã, nosso primeiro culto. Aí nós temos o segundo culto, 17 horas, e o terceiro, às 19h30. Estes 3 cultos você pode optar por um deles, porque tudo que acontece em um acontece no outro. Nós dividimos aquele culto que havia muita gente em menores, em 3 cultos, para que tenhamos a condição de dar mais espaço para que as pessoas possam ficar tranquilas na igreja. Olha, o templo, as nossas reuniões são seguras. Então pode ter certeza, vá sem nenhum medo, porque lá a gente tem tido todos os cuidados necessários, tá certo? Então aguardo você logo mais às 10 da manhã ou
às 17 ou às 19h30. Deus abençoe. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure uma célula e faça parte, tá certo? Até mais, meu querido e minha querida. Deus abençoe grandemente vocês.